Aula de inglês. Tema: What time is it? Que horas são? Na aula de hoje vamos aprender a falar as horas em inglês. Se eu desejo perguntar pelas horas, eu posso fazer a seguinte pergunta em inglês: What time is it? What time is it? What time is it? Que significa que horas são ou qual é o tempo? E sempre quando eu for responder, eu devo iniciar minha resposta com a expressão it's. It's, e em seguida eu digo o horário. Os números dos horários são de 1 a 12. Ou seja, quando nós vamos falar as horas em inglês, nós não podemos falar 13 horas, 14 horas, 15 horas, como na língua portuguesa. No inglês, quando nós falamos em horas, só temos os números de 1 a 12. Uso da expressão o'clock. O'clock significa no relógio. A expressão o'clock é usada apenas em horas exatas. Vamos analisar aqui. Temos a seguinte pergunta: What time is it? Que horas são? Ou qual é o tempo? E vejamos o exemplo de uma resposta. It's 4 o'clock. It's 4 o'clock, que podemos traduzir como são 4 horas ou são 4 no relógio. Então a expressão o'clock nós só vamos poder utilizar em horas exatas, em horas cheias. Vejamos aqui outros exemplos da aplicação da expressão o'clock. Ouça e repita comigo cada um desses horários em inglês. It's 1 o'clock. É 1h. It's 2 o'clock. São 2h. It's 3 o'clock. São 3h. It's 4 o'clock. São 4h. It's 5 o'clock. São 5h. It's 6 o'clock. São 6h. It's 7 o'clock. São 7h. It's 8 o'clock. São 8h. It's 9 o'clock. São 9h. It's 10 o'clock. São 10h. It's 11 o'clock. São 11h. It's 12 o'clock. São 12h. Em todos esses exemplos nós temos horas exatas. Por isso nós poderemos utilizar a expressão o'clock. Também podemos dizer os horários pronunciando apenas os números. Observe que, diferente do português, quando nós falamos aqui, por exemplo, aqui o primeiro horário do lado esquerdo, 4h10. 4h10. Então nós utilizamos aí a palavra i. Já no inglês, quando nós falamos esse horário, nós não vamos falar a palavra i. Vamos apenas dizer a expressão it's e em seguida os números que nós temos aqui. Então, vamos aqui aprender a falar todos esses horários em inglês. Repita comigo. Vamos começar com os números do lado esquerdo, da coluna do lado esquerdo. It's 4:10. São 4h10. It's 4:11.
São 4:11. It's 4:12. São 4:12. It's 4:13. São 4:13. It's 4:14. São 4:14. It's 4:15. São 4:15. It's 4:16. São 4:16. It's 4:17. São 4:17. It's 4:18. São 4:18. It's 4:19. São 4:19. It's 4:20. São 4:20. It's 4:21. São 4:21. It's 4:22. São 4:22. It's 4:23. São 4:23. It's 4:24. São 4:24. It's 4:25. São 4:25. It's 4:26. São 4:26. It's 4:27. It's 4:27. São 4:27. Lembrando que, para esta aula, falando sobre horários, é importante que você revise nossa aula sobre números. E assim você terá um aprendizado mais eficiente. Uso da expressão ou. Nos horários que nós vamos verificar aqui, observem que tem o zero no meio deles. 4:01. Em inglês nós não vamos falar são 4:01. No lugar do zero, vamos utilizar a expressão ou. Ou seja, nos horários que nós vamos falar, aonde os minutos tiverem de 1 a 9, poderemos utilizar essa expressão ou. Lembrando que nós vamos falar ou no lugar do número 0. Ok? Então, repita comigo os seguintes horários, aonde nós temos o uso da expressão ou, que está na cor vermelha. It's 4:01. São 4:01. It's 4:02. São 4:02. It's 4:03. São 4:03. It's 4:04. São 4:04. It's 4:05. São 4:05. It's 4:06. São 4:06. It's 4:07. São 4:07. It's 4:08. São 4:08. It's 4:09. São 4:09. Lembrando que quando eu tenho horários aqui, onde eu tenho zero no meio, eu não vou chamar zero, eu vou falar ou. Então, nós temos aqui exemplos de horários que eu tenho minutos de 1 ao 9. Somente nesses casos é que nós vamos utilizar a expressão ou. Uso do AM e PM. De um modo geral, observem nesse esquema de imagens e figuras, aonde nós temos aqui o uso do AM e do PM, Nós vamos utilizar as letras AM e AM nos horários que vão de meia-noite até as 11h59 da manhã. Agora, a partir do horário de meio-dia até as 11h59 da noite, iremos utilizar a sigla PM. Por exemplo, aqui nós temos os seguintes horários. It's 4 a.m. São 4 da manhã.
It's 4 p.m. São 4 da tarde. Vejamos aqui exemplos de alguns horários com o uso do AM. It's 1 a.m. É 1 da manhã. It's 2 a.m. São 2 da manhã. It's 3 a.m. São 3 da manhã. It's 4 a.m. São 4 da manhã. It's 5 a.m. São 5 da manhã. It's 6 a.m. São 6 da manhã. It's 7 a.m. São 7 da manhã. It's 8 a.m. São 8 da manhã. It's 9 a.m. São 9 da manhã. It's 10 a.m. São 10 da manhã. It's 11 a.m. São 11 da manhã. It's 12 a.m. É meia-noite. It's midnight. É meia-noite. Então, é o que eu tenho nesse exemplo, duas formas diferentes de falar que é meia-noite. Ou eu posso dizer it's 12 a.m. ou it's midnight. Vejamos alguns exemplos agora da aplicação do PM. It's 1 p.m. É 1 da tarde. It's 2 p.m. São 2 da tarde. It's 3 p.m. São 3 da tarde. It's 4 p.m. São 4 da tarde. It's 5 p.m. São 5 da tarde. It's 6 p.m. São 6 da noite. It's 7 p.m. São 7 da noite. It's 8 p.m. São 8 da noite. It's 9 p.m. São 9 da noite. It's 10 p.m. São 10 da noite. It's 11 p.m. São 11 da noite. It's 12 p.m. É meio-dia. It's noon. É meio-dia. Nesse caso aqui, podemos observar que nós temos duas formas de dizer que é meio-dia. Lembrando que aqui é horário exato. Se eu quero falar é meio-dia, ou eu digo it's 12 p.m., ou posso dizer it's noon. Tanto um quanto o outro significa meio-dia. Aqui nós chegamos no final desta aula, da primeira parte a respeito do tema What time is it? Que horas são? Peço que vocês revisem, estudem bastante, revisem a aula sobre números, para que vocês possam compreender bem esta aula e a nossa próxima aula que nós vamos ter sobre as horas, parte 2. Lembre-se de acessar o link de descrição desse vídeo para você baixar essa aula em formato de PDF. E caso você tenha dúvidas sobre as nossas aulas de inglês, entre em contato conosco através do nosso número de WhatsApp. Eu desejo um ótimo estudo para todos nós, em nome de Jesus Cristo.